Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Como estamos? Tudo bem? Tudo certinho? Vamos começar aí a nossa semana 5, né? Lembrando, pessoal, alguns avisos, né? É bem interessante para as pessoas que têm talvez alguma dificuldade aí em matemática. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal de um professor amigo meu, o professor Humberto, né? Ele tem uns vídeos bem legais de matemática lá, vale a pena dar uma conferida no canal. E também o professor Miltinho, que eu vou deixar aqui na descrição também. O professor Miltinho, ele é da área de tecnologia da informação e de sistemas de computação. Ele explica algumas questões até para você compactar arquivo para jogar no mundo. É bem interessante os vídeos que ele faz no canal dele também. Esse vídeo nós vamos agora fazer o seguinte: a cada semana nós vamos dividir em duas partes. O vídeo ele vai ficar um pouco menor, né? Até mesmo para sua assimilação do conteúdo. Às vezes quer tomar uma água, ir ao banheiro rapidinho, ver um vídeo e depois ver o outro. E também tem um volume menor de informações em cada vídeo, né? Ele fica mais leve, fica mais tranquilo aí para os nossos estudos. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui na nossa semana 6, né? Você tem aqui na teoria geral da administração, na nossa página, os avisos importantes. Eu coloquei aqui um aviso sobre o chat, é muito importante, né? A gente está tendo muito pouca participação no chat. O chat é interessante, não que você vai ficar uma hora, mas 20 minutos, meia hora. É interessante você ficar, você acaba tirando dúvida de um colega, pode ser a sua dúvida também. Então é interessante que você participe, porque eu estou todas as terças-feiras disponível para dar algumas explanações, até algum questionamento sobre a atividade. É muito interessante que você participe do chat. Vamos aqui para a nossa... Desculpa, primeiro nós vamos para a semana 5, né? Então vamos lá. Você tem as instruções da semana 5, o fórum de dúvidas, o conteúdo da semana em slides. Essa é a nossa videoaula e você tem os vídeos complementares. Vídeos complementares, muito importante, essa crítica que os Minions, né, um videozinho dos Minions sobre a teoria das relações humanas, mostrando algumas características, é bem interessante esse vídeo, né? Depois você tem o exercício do estudo de caso, né, de Marines, que é para você entender um pouco mais a abordagem humanística, e atividade Wiki. Professor, o que é essa atividade? É uma atividade nova, né? Essa atividade, o ideal, a ideia é que todos da sala consigam contribuir com, eu coloquei no mínimo de 2 linhas, né, referente à temática da semana. Ou seja, você vai estudar a temática da semana e vai preparar aí. Na hora de você digitar, deve dar umas 3 linhas, porque quando você exporta para a ferramenta Wiki, fica um pouco menor. Então, umas 3 linhas aí que vão equivaler a 2 linhas dessa ferramenta. Beleza? Isso daí é só para a gente conseguir construir um texto. Eu já dei um start lá, já escrevi para vocês. É uma ferramenta colaborativa, é como se fosse o Wikipédia, né, que as pessoas vão colaborando para a gente formar um texto. Lembrando que o texto ele tem que ter coerência entre os parágrafos, tá beleza? Então vamos lá começar a nossa parte 2 da teoria das relações humanas. Lembrando, esse é o primeiro vídeo da parte 2. E aí a gente começa já com os aspectos da liderança. Lembrando, na teoria, nas abordagens mais clássicas, a teoria clássica científica, não se preocupava tanto com os aspectos da liderança, porque era um manda quem pode, obedece quem tem juízo, a ideia de chefia antiga. Lembra que a gente já discutiu bastante essa questão que chefia não necessariamente é liderança, então pega-se a ideia da chefia e na abordagem das relações humanas ela se torna liderança. E aí a gente vai para alguns aspectos, né, que são algumas características da teoria da liderança. Primeiro, como um fenômeno de influência intergrupal. Lógico, o líder é aceito, a liderança ela deve ser aceita pelos demais, igual vocês. Tem um líder do grupo, da sala de vocês. Provavelmente, essa liderança foi aceita, vocês elegeram um líder. O processo de redução de incerteza fala o que, professor?
Óbvio, se você tem um líder que vocês elegeram, que vocês acreditam que seja o melhor, vocês têm uma certa confiança nesse líder. É totalmente diferente de vir uma pessoa de fora, uma pessoa externa, e começar a mandar no grupo. Né? Ah, vocês precisam fazer isso, é uma pessoa que você nem conhece. Então aí fica um pouco complicado de você confiar nessa pessoa. Sempre essa relação entre líder e liderados é uma relação estratégica, sempre pensando no melhor para quem? Para a sua liderança. Lembrando, né, o Cortella ele vai falar lá no vídeo da semana 6 para a gente, a liderança ela precisa servir. Se a liderança não é servidora, é uma liderança que não serve. E aí a gente tem o livro, né, O Monjo Executivo, uma história sobre a essência da liderança. É muito interessante você ler esse livro aí, ainda mais vocês que estão na graduação. Né? Então você tem vários aspectos da liderança e a gente já parte aqui para algumas teorias. A primeira é dos traços da personalidade. Na teoria dos traços da personalidade é interessante que fala que o líder já nasceu líder. É como se ele tivesse algumas características inerentes à sua liderança. Poxa, mas quais seriam essas características inerentes à liderança? Ah, a pessoa nasce com um certo porte, né, uma certa fala, então essa pessoa já é um líder nato? Não, a gente sabe que essa é um aspecto que não deve se levar em consideração. Por quê? Porque isso não vale a pena, isso não é válido. Ah, porque a pessoa tem um porte, tem uma determinada fala, tem uma determinada vestimenta, é um líder? Não, não tem nada a ver. Né? Ah, a pessoa fala de uma maneira confiante, não tem nada a ver, é simplesmente uma didática que a pessoa tem, não necessariamente ela é um líder. Então essa é uma teoria não válida. Né? A teoria sobre os traços da personalidade tem algumas críticas. Né? Esse tipo de líder, ele não vai ser líder em qualquer lugar e não é porque ele tem algumas características inerentes que ele é um líder. A segunda teoria, ela fala sobre os estilos da liderança. E aí a gente tem 3 estilos de liderança que é importante a gente observar. Primeiro, autocrático. Você vê pelo desenho aí o líder, entre aspas, né, que aqui no caso é uma chefia, está em cima da mesa, mandando, desmandando. É como se ele fosse o detentor de todas as decisões, ele soubesse de tudo e não compartilhasse nenhuma decisão com seus liderados. Essa é uma liderança também que não serve, né? Porque ela é autocrática, o líder é o próprio dominador. O segundo tipo de estilo de liderança seria a laissez-faire, aquela que o líder deixa todo mundo decidir, né? Todo mundo tem razão, o líder acata a opinião de todo mundo. E como que isso fica? Se você acata a opinião de todo mundo, vira bagunça, né? Você não tem uma diretriz, você não tem uma discussão ali, um diálogo, um brainstorming que a gente fala, para decidir qual que é a melhor decisão a ser tomada, e isso é muito ruim, acaba que o líder também é pouco respeitado, né, nesse tipo de liderança. E por fim, a gente tem, né, em relação a essas 3, a liderança democrática. Aí sim, aí você tem um líder muito mais atento ao brainstorming, ou seja, um líder que consegue ouvir todas as opiniões dos seus liderados e consegue formular e propor uma solução para a empresa melhor, né, baseado nas melhores decisões. É lógico que é aquele líder que ouve muitas pessoas, mas ele precisa de tomar a sua decisão, ele precisa ter pulso, ele precisa ser firme. E por fim, a gente tem a última e a mais válida, que é a teoria situacional da liderança, ou seja, um líder ele pode assumir papéis em várias empresas diferentes. Agora, é porque ele é líder dentro da comunidade religiosa dele, que ele vai ser um líder na escola, no ambiente escolar? Não, a organização escolar é diferente do ambiente religioso. Ah, é porque ele é um líder na organização escolar que ele vai ser um líder em uma organização militar? Não, também é bem diferente. A lógica da organização militar, ela tem alguns meandros que é muito complicado. Você precisa tomar uma decisão, você tem uma certa hierarquia que é necessário você seguir uma disciplina bem rígida. Então, o líder, na teoria situacional, fala isso. Dependendo da situação, você se torna um líder. E esse líder ele pode mudar
né, de empresa para empresa, dependendo das características. Beleza, pessoal? A gente fica por aqui nesse vídeo. Essa é a parte 1, esse é o vídeo 1 da parte 2 da teoria das relações humanas. Até o nosso próximo vídeo aí.